vou abrir hoje na Bíblia, mas a nossa base bíblica é lá em Êxodo, né? Onde o nosso Deus, ele se apresentou e ele disse que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E nós temos visto que Abraão, irmãos, representa promessa, amém? Que Deus abençoou Abraão para ele receber a bênção, mas não só receber a bênção, para ele ser uma bênção, amém? Tem pessoas que querem ali receber bênção, né? Mas que não são uma bênção. Aí a bênção vai permanecer? Não permanece, né? Por exemplo, a pessoa vem e busca por uma porta de emprego. Ah, eu quero trabalhar, eu quero prosperar, eu quero lá trabalhar, né? E aí Deus abençoa o emprego, a pessoa começa a trabalhar. Mas se ela não é uma bênção, irmãos, ela vai fazer corpo mole, ela vai ficar com preguiça, ela vai discutir, ela vai brigar, ela vai ser insubordinada, né? Ela vai fazer um trabalho ali de relaxado e ela vai acabar sendo demitida, sim ou não? E aí vai ficar com um filme queimado. Tem pessoas que já passaram por um monte de lugar, um monte de oportunidade em Alvorada e não conseguem parar em emprego nenhum. Por quê? Porque recebe a bênção, mas não são uma bênção. Então, para a bênção permanecer, irmãos, nós precisamos ser uma bênção. Irmã, e para mim ser uma bênção, o que eu preciso fazer? Olha só o que diz aqui em Hebreus, vamos abrir lá junto, irmãos? Hebreus, capítulo de número 11, livro de Hebreus, capítulo de número 11, irmã Dani, eu quero ser abençoado, né? O que eu busco para ser uma bênção e para ser abençoado? Está aqui, amém? Quem achou, diga amém. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, fala assim, ó. Ora, sem fé é impossível, o que, irmãos? Agradar a Deus, né? Abraão, ele teve que ter fé, sim ou não? Tanto que ele se tornou referência, ele se tornou o pai da fé, porque ele teve que ter fé e ser constante durante 25 anos para conquistar o seu Isaac. Então nós temos visto, irmãos, que enquanto nós esperamos, nós temos que ter boa atitude, nós temos que ter esperança, nós temos que ter fé, nós temos que ter perseverança, amém? Então aqui diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e creia que Ele é galardoador, ou seja, abençoador de todos os que o buscam, né? Então, irmã Dani, como é que eu vou ser uma bênção? Se aproximando de Deus, amém? E quem é que faz de nós uma bênção? É Deus, irmãos. É Deus. Quando eu busco a Deus, a Bíblia diz, Ele é o meu abençoador. É Ele que faz de mim o quê? Uma bênção. Tem pessoas que correm atrás da bênção. Eu quero, me dá, eu quero. E esquecem de quem, irmãos? Do principal, de Deus, que é o abençoador. Com Deus, as bênçãos não são passageiras. Com Deus, irmãos, as bênçãos, elas são como permanentes. Amém? Então, o nosso papel é buscar constantemente a Deus. O nosso papel, irmãos, é não estar longe, mas é como diz aqui em Hebreus, é nos aproximarmos de
Deus. Você lembra lá quando Jesus ele foi preso para ser crucificado? Você lembra? O Pedro, ele seguia Jesus de perto. É isso? Ele estava com medo de ser preso também. Pedro estava seguindo Jesus como, irmãos? De longe. E o meu pastor, ele sempre dizia, né? Se eu estou perto de Deus, não cabe nada entre mim e Deus. Mas se eu estou longe, irmãos, quem é que entra no meio? O inimigo, o diabo, né? Entra no meio desse relacionamento. Então aqui a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos de fé para nos aproximarmos de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus pela fé, nós somos abençoados, porque Deus é abençoador. Deus, irmãos, ele tem prazer em nos abençoar. Você quer ver isso? Eu vou mostrar alguns homens de Deus que se aproximaram, que buscaram a Deus e foram abençoados. Você quer ver aqui? Vamos começar em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo de número 1. Gênesis é fácil, né, irmãos? Talvez seja a primeira ou a terceira folha da tua Bíblia. Irmã, tem uma folha em branco dizendo Bíblia Sagrada. Tem uma folha dizendo índice. Tem uma folha dizendo Gênesis capítulo 1. Não precisa ir muito longe. Gênesis capítulo de número 1. Deus criou o homem. E Deus criou o homem para relacionamento, para estar perto, né? Todo dia Deus ia lá conversar com o homem. Todo dia Deus ia lá conversar com Adão e com Eva. Então, o homem estava como, irmãos? Estava perto de Deus. Sim ou não? E pela consequência de estar perto de Deus, olha o que diz aqui no versículo de número 27. Gênesis 1, 27 diz: E criou Deus o homem, a sua imagem, né? A sua imagem o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28 diz: E Deus fez o quê? Os abençoou e lhes disse, olha que coisa linda. Eu falei que o Abraão, ele era uma bênção, né? Por que ele era uma bênção? Porque ele andava com o Deus abençoador. Adão e Eva, eles foram abençoados. Por quê? Porque eles estavam na presença de Deus. Porque eles tinham um relacionamento com Deus. E é assim que começa esse versículo. E Deus os abençoou. Irmã Dani, eu quero ser abençoado. Então esteja na presença desse Deus abençoador. Creia no teu coração, irmãos, que Deus ele tem prazer no quê? Em abençoar. Tem pessoa que crê, não, irmã Dani, eu creio que Deus existe. O mundo não pode ser obra do acaso. É muito perfeito para ser obra do acaso. Irmã Dani, é muito perfeito para ser obra de uma explosão. Sim ou não? É criação de Deus, irmã. Eu creio que Deus existe. Amém. Mas você crê também que Deus quer te abençoar? Não, irmã Dani, Deus abençoou lá o Adão e a Eva. Não, irmã Dani, Deus abençoou lá o Abraão. Não, Deus abençoou lá aquela irmã, aquele irmão. Olha, eles são muito abençoados. Mas a gente crê na bênção de Deus para todo mundo, menos para a gente. Misericórdia. Deus, ele quer te abençoar, ele tem prazer. Olha como é que diz ali. E Deus os abençoou. Abençoar Adão e Eva é abençoar a humanidade. Abençoar, irmãos, Adão e Eva é abençoar todos os homens. E qual foi o mandamento que Deus deu? Frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes
vocês. E aí nós sabemos, irmãos, que Adão e Eva, eles pecaram. E por causa do pecado, entrou o quê? Entrou a maldição. Entrou a morte, porque o homem fez o quê? Se afastou, se distanciou de Deus. Quem é que entrou no meio da comunhão, irmãos? O diabo. E aí você sabe que o mundo estava perturbado, você sabe que o mundo estava tumultuado, e Deus, olhando sobre a face da terra, Deus encontra um homem chamado Noé. E Deus falou: eu vou ter que resetar, vou ter que ali destruir, vou ter que começar de novo. E aí o que acontece? Olha só em Gênesis 9. Gênesis 9, depois de Deus achar, né, o Noé, depois da Bíblia dizer que Noé andava com Deus. Quem lembra disso? Pregação de quarta-feira. Noé andava com Deus, ele estava próximo, ele estava perto de Deus, ele estava executando a vontade de Deus. Deus disse: constrói a arca, e ele estava construindo, amém? E aqui em Gênesis 9, por Noé andar com Deus, versículo de número 1 diz: e abençoou, olha que lindo, o mesmo Deus que abençoou Adão e Eva, estava fazendo o que agora, irmãos? Estava abençoando Noé. Olha Deus abençoador aqui. E abençoou Deus a Noé, igual ele fez com Adão e Eva e os seus filhos, e disse: não parem a bênção agora, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então esse Deus abençoador abençoou Adão e Eva. Esse Deus abençoador, irmãos, abençoou aqui quem? Noé, para ele continuar abençoando a geração dele. E depois, irmã Dani, depois mais adiante, Gênesis 12. Gênesis 12. Nós vamos ver aqui sobre o Abraão. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Versículo 1. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Para quê? Para andar comigo. Olha só. Para andar comigo para a terra que eu te mostrarei. E olha a bênção de Deus, versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei. Olha Deus abençoando Abraão aqui. Abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. De ti mesmo, sozinho? Não. Deus falou: a fonte da tua bênção sou eu. Eu vou te abençoar. Eu vou fazer de ti uma bênção. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Aí está o problema, irmãs. Às vezes a gente quer ser bênção com a força do nosso braço. Eu vou ser mais trabalhador, vou ser mais esforçado, vou ser mais caprichosa. Eu queria ser mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. Nós temos que ter confiança no trabalhar de Deus na nossa vida. Deus falou para Abraão: a fonte da tua bênção sou eu. Eu que vou fazer de ti uma bênção. O que a palavra de Deus diz? Diga ao fraco: eu sou forte. Ser fraco, da onde que vai vir a força, irmãos? Da onde que vai vir a força? O que diz em Efésios? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu
Deus. Ele é o nosso abençoador. O Deus que abençoou Adão e Eva, o Deus que abençoou Noé, o Deus que abençoou Abraão, que fez dele uma bênção, e essa bênção chega até nós. Olha o que diz o versículo de número 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmã, é só lá para eles no passado? Não. Deus fala, e em ti serão uma bênção. Não alguns, mas a vontade de Deus é o quê? Em ti serão uma bênção todas as famílias, todas as pessoas da terra. Deus quer abençoar todos, irmãos. Mas nem todos querem andar. Oh, Jesus, sim ou não? Nem todos querem andar com Deus. As pessoas às vezes querem o que Deus tem para dar para elas. Mas quando Deus fala, sai do lugar onde tu está e obedece, a pessoa fica o quê? Eu não sei nem para onde ir. Vou largar a minha estabilidade para obedecer? Eu não. Quando Deus fala, constrói uma arca, a pessoa diz o quê? Eu vou ter que carregar madeira? Eu vou ter que ter trabalho? A pessoa quer uma bênção, mas não quer obedecer. A pessoa quer uma bênção, mas não quer andar com Deus. Quando que nós somos abençoados? Quando nós andamos com Deus. Quando nós nos aproximamos através da fé com o nosso Deus abençoador. Nós vamos ver aqui mais um homem que foi abençoado por Deus mais adiante. Gênesis 26. Gênesis 26. Gênesis 26. Aqui nós vamos ver sobre o filho de Abraão, sobre o Isaac. E Deus abençoando o Isaac. Aonde que o Isaac estava, irmãos? Ele estava no deserto. Ele estava no deserto. No deserto a gente sabe que é um lugar de escassez. Sim ou não? Tem como plantar no deserto? Tem como esperar recursos, naturalmente falando, no deserto, irmãos? Não. Aí o Isaac pensou, né? Eu vou descer para o Egito. Lugar de fartura, lugar de prosperidade. Deus falou para Isaac que não era para ele descer no deserto. Isaac obedeceu, irmãos. Parecia loucura. Sim ou não? Olhando e calculando o que era melhor, o deserto ou o Egito? Parecia melhor o Egito. Mas Deus falou para ele, o Egito, não. Isaac obedeceu. Ficou aonde Deus queria que ele ficasse. Ou seja, ele permaneceu próximo de Deus, em obediência, com fé no que Deus disse. E o versículo de número 12 fala assim, ó: e semeou Isaac naquela mesma terra, árida, seca, né? E colheu naquele mesmo ano, o que? Sem medidas. Por que ele colheu isso, irmã? O que está escrito ali? Porque o Senhor, ó, quem é que abençoava Isaac, irmãos? O Senhor. O Senhor o abençoava. Por que Deus abençoou Isaac? Porque ele continuou perto. Ele continuou em obediência. Ele não virou as costas para Deus. Ele não fez as coisas do jeito dele, da maneira dele, como a cabeça dele planejou. Ele não se afastou de Deus, irmãos, no momento de escassez. Deus falou para ele ficar, ele então tá, então se é para mim ficar, eu vou plantar. E eu vou plantar e eu vou colher. E ele colheu sem medidas. Olha só.
Eu não consigo plantar nem terra boa. Imagina terra árida. É só Deus para abençoar, irmãos. É só Deus para abençoar. E fala assim, ó, versículo 13. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo-se, né, cada vez mais, até que se tornou, o que diz aí? Muito grande. Mas por quê? Porque Deus tinha abençoado o pai dele, porque Deus tinha abençoado ele, porque a fonte da bênção deles era Deus. Diga, ô glória. Deus é a fonte da nossa bênção. Tem pessoa que tenta fugir, irmãos, da dificuldade, do deserto. Mas se a gente estiver no deserto com a presença de Deus, nós vamos ter a provisão, sim ou não? Nós vamos ter. Deus deu o maná para o povo de Israel no deserto. Deus, irmãos, deu água da rocha para o povo de Deus no deserto. Deus deu refrigério através da nuvem que refrescava a vida do povo. Deus aqueceu durante a noite. Deus guiou, Deus dirigiu eles. A tal ponto que Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou tirar vocês do deserto e eu vou levar na frente de vocês um anjo. E esse anjo vai guiar vocês. Moisés falou: o quê? Um anjo não vai ser o Senhor? Moisés falou: não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. O que Moisés preferia, irmãos? Andar com Deus. Moisés preferia a presença de Deus. Amém? Foi o que nós vimos lá em Hebreus. Quando nós temos fé, nós nos aproximamos, não nos afastamos, nos aproximamos desse Deus que é real e desse Deus que é abençoador de todos nós. Amém? Aí talvez você diga assim: ai, irmã Dani, mas a irmã deu exemplo no Antigo Testamento. A irmã deu o exemplo de Adão e Eva, a irmã deu o exemplo lá de Noé, a irmã Dani deu o exemplo do Abraão, a irmã Dani deu o exemplo lá do Isaac. Tem gente que não aceita a referência só do Antigo Testamento. Mas olha só o que diz em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo de número 3. Gálatas 3. Nós vimos então que Abraão foi o pai da fé. Nós vimos então que Deus abençoou Abraão, e em Abraão todas as famílias da terra. Por consequência, essa bênção também seria nossa, sim ou não? Vamos ver no Novo Testamento isso? Gálatas 3, versículo de número 7, diz assim, ó: sabem, pois, que os que são da fé, lembra, os que são da fé se aproximam de Deus. Os que são da fé são filhos de quem, irmãos? De Abraão. Olha que bênção. Você anda por fé? Você crê em Deus? Você crê que Deus é abençoador, que Deus abençoou todos esses homens e mulheres? Irmã Dani, eu creio. Então, pela fé, você é filho de Abraão. E o versículo de número 9 fala: de sorte que os que são da fé são o que, irmãos? Os que são da fé são o quê? Bendito significa o quê? Abençoados. Não é o que nós declaramos
declaramos no louvor? Abençoado é o povo que crê. Abençoado é o povo que crê, irmãos. Está dizendo aqui, de sorte que os que creem, os que andam pela fé, são benditos, são abençoados juntamente com quem, irmãos? Com Abraão. A mesma bênção que Deus deu para Abraão, a mesma bênção que Deus deu para Isaac, a mesma bênção que Deus deu para Jacó, Deus quer que pare lá? Deus quer que pare, irmãos? O que Deus falou para Adão e Eva? Multiplica essa bênção. O que Deus falou para Noé? Multiplica essa bênção. O que Deus falou para Abraão? Multiplica para todas as famílias da terra essa bênção. Você entendeu que Deus quer que a bênção chegue até você? Você entendeu que Deus quer que a bênção chegue não só até você, mas que chegue na tua casa, nos teus filhos, nos teus netos, nos teus bisnetos. Irmã, parece tão longe. Às vezes parece longe, sim ou não? Eu tenho criança pequena ainda. O pastor um dia pregando, ele falou: irmãos, eu vou ser vô. Eu falei: é verdade, ele vai ser vô. Eu falei: meu Deus, se ele vai ser vô, eu vou ser avó? Aí caiu a ficha, irmãos. Caiu a ficha que o tempo vai passar. Você entendeu? Que não é só filho, não. É neto. Meu avô já tem bisneto, tataraneto. E Deus quer a bênção para todo mundo. Uma cobertura de bênção. Deus não quer que ninguém fique de fora. Só fica de fora quem se afasta. Só fica de fora, irmãos, quem se distancia. Quem se aproxima desfruta da bênção de Deus. Amém? Você entendeu? Vamos orar? Vamos tomar posse da bênção? Se você pode, aplaude Jesus com bastante força e alegria. Glória a Deus.